Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou com uma aula especial, é a correção da última prova de oficial de justiça para o estado do Rio Grande do Sul, realizada em 2020 pela banca Fundação Getúlio Vargas. Vamos corrigir as 5 questões de direito constitucional. Fica aí que eu já retorno com a correção. Muito bem, pessoal, vamos para o que interessa. Já aqui na tela, a nossa primeira questão. Diz que João, oficial de justiça, recebeu determinação judicial para que procedesse à busca e apreensão de um determinado objeto, que estava no interior da residência do Antônio. À luz dos balizamentos estabelecidos exclusivamente na sistemática constitucional, então veja bem que a banca ela já determina. É o que está dentro da Constituição Federal. Partindo-se da premissa que foram cumpridas as exigências da lei processual, João. Então, uma questão relativamente fácil, uma questão que trata da inviolabilidade domiciliar. Então, você conhecendo a regra implantada lá no artigo 15, no artigo 5º, inciso 11, fica fácil responder essa questão. Então, a letra A, ela diz, pode cumprir um mandado em qualquer horário do dia ou da noite. Será que um mandado judicial pode ser cumprido à noite? Não. Precisa cumprir o mandado durante o dia. Durante o dia, independentemente do dia da semana. Realmente, a Constituição Federal ela não fala nada em dias da semana. Pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite. Da noite, mais uma vez, aqui está errado. Mas apenas em dias úteis. Precisa ingressar na residência de Antônio com o consentimento? Não. A hipótese que nós aqui estamos tratando de mandado judicial é sem consentimento. E a última alternativa, deve cumprir o mandado durante o dia e em dias úteis. Durante o dia está correto, em dias úteis não. A Constituição ela não fala nada. Tá? Então nós ficaríamos aqui entre a letra B e a letra E. Você em casa, o que você acha? B ou E? Né? E é lógico que a resposta correta está na letra B. Tá, pessoal? Qual é a base legal? Nós vamos ter a base legal lá no artigo 5º, inciso 11. Está aqui na tela para vocês já. O artigo 5º, inciso 11, ele fala... Deixa eu só colocar aqui para vocês um pouquinho mais para cima, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então tá aqui o inciso número 11. Tudo isso, pessoal, a gente vai facilitar a vida de vocês colocando em um slide. Então veja bem, meus queridos, a questão relativamente fácil, mas nós estamos aqui para responder e para preparar você para futuras questões. Então, uma questão de inviolabilidade domiciliar. Regra, a casa é asilo inviolável. E a Constituição Federal, ela nos traz algumas exceções. É isso que você vai preencher agora aí no seu material. Tá? Então, nós temos exceções durante o dia e exceções durante a noite. Durante o dia, você pode ingressar na casa da pessoa sem consentimento. Eu vou colocar aqui em cima, ó, sem consentimento. Isso é importante que esteja também na questão, porque se tiver o consentimento, você pode entrar, logicamente, durante o dia, durante a noite, desde que o morador permita a sua entrada, tá? Agora, as exceções, durante o dia, em caso de flagrante delito, você pode entrar tanto durante o dia quanto durante a noite. Flagrante delito. Legal quando aparece uma mensagem do próprio computador pra gente. Em caso de desastre, mais uma exceção que você pode entrar sem consentimento. Desastre durante o dia, desastre durante a noite. Você tem ainda o prestar socorro. Estou colocando aqui resumido, mas você entende, né? P de prestar socorro. Então, prestar socorro. E a última exceção, que é justamente a que mais aparece nas provas, que é a questão da tua prova atual,
Fundação Getúlio Vargas 2020, é justamente a determinação judicial. Essa palavra é importante, hein? Judicial. Toma cuidado que na tua prova eles podem trocar isso por determinação policial. Não é uma determinação policial, é uma determinação judicial, sendo que durante a noite não existe essa exceção. Nunca você pode entrar na casa da pessoa com um mandado judicial durante a noite. Então sempre tem que se aguardar o momento adequado. Professor, qual é o momento adequado? Temos várias doutrinas, várias correntes no direito, a gente fala assim, né? Mas a que prevalece, pessoal, é que esse dia vai ter o horário das 6 horas da manhã às 18 horas. Então é das 6 às 6. Professor, eu li numa questão que falava do crepúsculo, falava, né, do amanhecer ao anoitecer, tem uma série de outros questionamentos, de outras teorias, mas eu vou dizer para você que o que prevalece nas provas de concurso é esse horário. Então o que vem a ser dia? Das 6 às 6. Das 6 da manhã às 6 da tarde, das 6 às 18 horas. Quando que você pode entrar na casa da pessoa sem consentimento? Em caso de flagrante delito, dia e noite. Desastre, dia, desastre, noite. Prestar socorro, dia, prestar socorro, noite. E no caso da determinação judicial, não esquece, é judicial, é determinação de um juiz do poder judiciário somente durante o dia. E a Constituição não fala nada em dias da semana. Tá ok? Uma questão relativamente fácil e você aqui na nossa aula, você já tem a questão, a explicação e um algo mais. Porque eu não vim aqui, pessoal, só marcar um X. Se for marcar X na questão, você faz em casa. Você quer algo a mais. Esse algo a mais é que eu estou tentando aqui trazer para os senhores. Ok? Fechamos essa questão. Vamos para a próxima. São 5. A número 2 está aqui. Em determinado estado da federação, foi promulgada a Lei XX 2017. É a cara da FGV essa questão, né? Dispondo que a remuneração devida aos ocupantes de cargo de provimento efetivo A, então veja bem, você tem um cargo efetivo com concurso público, com estabilidade, é o cargo A, vinculado ao poder executivo, então o cargo A é do executivo. Seria reajustada a remuneração do cargo A pelo mesmo índice aplicado no reajuste da remuneração do cargo B. Então veja bem, você está atrelando duas remunerações, que é vinculado ao poder judiciário. Então a resposta da questão ela está no enunciado, meus queridos. Faz a leitura com atenção, você vai resolver. Então eu tenho um cargo A, que é do executivo, e eu vou ter um cargo B, que é do judiciário. Você já vai começar a pensar independência dos poderes, harmonia dos poderes. Veja bem, sem conhecer o que está escrito no texto. Você já vê, são independentes, são harmônicos. Essa independência, inclusive financeira, pessoal, né? De acordo com o orçamento daquele poder, ele vai gastar, né? Ele faz uma previsão orçamentária para reajuste de remuneração. Cada poder vai ter essa independência, tá certo? Então você já começa, né, a imaginar. Será que você pode, né, vincular, olha a palavra-chave aqui, ó, vincular essas duas remunerações? É claro que não. Mesmo sem conhecer o texto, é só você pensar na independência dos poderes, é só você pensar nessa harmonia que tem que existir. Então a lei o reajuste, ele está correto ou ele está incorreto? Ele está incorreto. Ele está incorreto, pois é vedada, olha só o que nós temos aqui, ó, deixa eu só colocar uma caneta um pouco mais forte, né? Pois é vedada a técnica de reajuste que vincula os cargos A e B. Olha, a letra A parece que seja essa a resposta correta, mas nós aqui vamos analisar todas. A letra B fala que está correta, pois a técnica de remissão adotada pela lei é um modo de preservar a igualdade. É claro que não, e não está correta. A letra C diz que está correta, também não está correta, desde que os cargos A e B tenham atribuições e requisitos de escolaridade semelhantes. Nada a ver, né? A letra D diz que está correta, desde que os cargos A e B estejam inseridos na estrutura do mesmo Estado. Também não
porque os poderes são diferentes. E a letra E incorreta. Então eu estou entre a A e a E. Pois o reajuste da remuneração dos cargos A e B deveria ocorrer de modo simultâneo, não sequencial. Será que é assim, pessoal? É claro que não. É só você acompanhar as notícias, a mídia. O ano passado, nós tivemos um reajuste de mais ou menos 16,5% do Poder Judiciário. Deu até muita polêmica, né? Porque o Judiciário aumentou o salário de juízes, desembargadores, né? Aquele efeito cascata, que é a forma de remuneração atual dentro da Constituição Federal, e gerou muita polêmica, que os outros poderes ficaram, pô, o Judiciário ganhando aumento, e nós e tal. Então você vê que é possível você conceder reajustes apenas para um poder. Por isso que aqui está errado. Aqui dizendo deveria ocorrer do mesmo modo. É claro que não. Então ficamos com a letra A. É incorreta, pois é vedada a técnica que vincula os cargos A e B. Vamos para a base legal? Vamos colocar aqui para você a base legal. A base legal está no artigo 37, tá? Incisos 12 e 13. Tá? Mais o 13, mas eu coloquei aqui os dois porque um complementa o outro. O inciso 12 diz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, do Judiciário, não poderão ser superiores ao do Executivo. Isso é uma regra geral. Professor, na prática é assim? É claro que não. Na prática é bem diferente. Os menores salários estão no executivo, tá, pessoal? É claro que tem exceção, mas, digamos, a regra é o executivo paga um pouco menos. É vedada a vinculação. Então, a base legal está aqui. Artigo 37, inciso 13. É vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Então, essa vinculação de um cargo A com cargo B, você vincular a remuneração ao salário mínimo, você vincular a remuneração a algum índice de correção anual, isso tudo é proibido, tá? Porque tem que se dar uma autonomia para o governo escolher naquele determinado momento econômico como vai ser a remuneração. Então, imagina se você vincula ao salário mínimo, por exemplo. Toda vez que aumenta o salário mínimo, é feito cascata em todo o serviço público. Então é proibido ao salário mínimo, é proibido vincular aos poderes. Isso está no artigo 37, inciso 13. Eu considero, sendo bem sincero com vocês, uma questão também não muito difícil, tá? Essa é a nossa número 2. Vamos para a próxima? Número 3 aqui para você. A número 3 é nível médio, digamos assim. Após amplos debates entre as lideranças parlamentares de certo estado da federação, um grupo de deputados estaduais apresentou um projeto de lei. Então, deputados de algum estado apresentando um projeto de uma lei ampliando as competências do Tribunal de Justiça. Então, ele amplia as competências, ampliando competências do Tribunal de Justiça. A grande dúvida está aqui. Será que uma lei, né, que tem origem nos deputados estaduais, será que uma lei, pessoal, que não está dentro da Constituição estadual, veja bem, será que uma lei é menos que a Constituição estadual, certo? Então você tem um projeto de lei, você não tem algo que modificou a Constituição do Estado. E a pergunta é, as competências do TJ, do Estado, dos Estados, de uma forma geral no Brasil, ela tem que estar dentro da Constituição ou pode estar em uma lei? Essa que é a pergunta-chave dessa questão. Tá? Do processo legislativo, resultou a promulgação de uma lei. Então, será que as competências têm que ser por lei ou deve estar dentro da Constituição Federal? Esse que é o grande lance. A forma utilizada pelo TJ. Vamos observar aqui, então, na tela agora a nossa resposta correta. É correta, pois, por se tratar de matéria local, lei estadual pode discipliná-la. Não. É claro que aqui exige o conhecimento da Constituição Federal, mas numa lei estadual, não. Letra B. Incorreta, pois a ampliação de suas competências deve ser disciplinada na Constituição Estadual. Feito, tá aqui, ó. Essa é a resposta correta, a letra B, tá? Já vou marcar porque ela, né, está muito fácil da gente identificar. Para você modificar as competências do TJ, só modificando a Constituição Estadual. Letra C, incorreta, pois o processo legislativo deveria ter sido iniciado por provocação do TJ. Não é o processo legislativo que está, né, na iniciativa.
O que está errado é a forma de publicação, não é uma lei. Tem que ser publicada uma emenda constitucional à Constituição Estadual. Correta, desde que o TJ tenha sido previamente ouvido. Também não, pessoal. E a letra E incorreta, né? Ficaríamos aqui entre a letra B, C ou E, pois suas competências estão previstas exclusivamente na Constituição Federal. É claro que não, essa aqui tá fácil, né? A letra E tá fácil de marcar. É claro que as competências do TJ estadual não estão na Constituição Federal, estão na Constituição Estadual. Tá ok? Essa é uma questão de nível médio, já não é tão simples, mas se você conhece o texto constitucional, e é justamente o que eu vou mostrar agora para você, tá aqui, ó, artigo 125 da Constituição Federal de 88. O que diz o nosso artigo 125? Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios da Constituição Federal. Parágrafo 1º, aqui está a resposta. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado. Está aqui, ó. E a lei de organização judiciária, aquela que vai organizar as taxas, as comarcas, essa é uma lei e vai ser de iniciativa do Tribunal de Justiça. Organizei, esquematizei para você, se você errou, se você não sabia, você nunca mais errar isso numa prova. Olha aqui, ó. Competência do tribunal, do TJ, é definida na Constituição do Estado. A competência do TJ é na Constituição do Estado. E a lei de organização judiciária, ela tem uma iniciativa do TJ. Então veja outra coisa interessante. Aqui você tem uma lei, tá ali, ó, a lei. No primeiro item é Constituição Estadual. Competência do TJ, Constituição Estadual. Nunca mais erra isso. Competência é o que faz o TJ, o que ele julga. Constituição Estadual. Lei de organização, é uma lei estadual, lógico, é uma lei estadual, que vai ter uma iniciativa, ou seja, o projeto dessa lei vai partir do TJ. Fechamos mais uma questão. Vamos para a nossa próxima, quarta questão. Tá? É uma questão já de nível difícil, essa número 4, tá? Claro que você pode ter achado fácil. Ah, professor, essa que eu achei a mais fácil. Tranquilo, mas essa já é uma questão de nível um pouco mais complicado, eu acho pelo menos, tá? O João, ele procurou o Ministério Público e o João solicitou o ajuizamento de uma medida judicial cabível para que seu único vizinho fosse proibido de ouvir música em volume elevado. Olha só, pessoal. Primeiro problema que o João tem. Ele tem um vizinho ouvindo música em volume elevado, o que lhe causava grande incômodo. A Maria, uma outra situação, também se dirigiu à instituição para que fossem adotadas providências visando a cessação de despejo de esgoto em um rio da região, o que estava afetando a fauna aquática e comprometendo o abastecimento de água. Então, a segunda situação, meio ambiente, hein? Os interesses envolvidos nas narrativas de João e Maria são de natureza. Qual é o objetivo dessa questão? É nós identificarmos qual é a natureza dos direitos envolvidos. Então eu tenho aqui um problema com o vizinho ouvindo música muito alta. E eu tenho uma pessoa despejando esgoto em um rio. Então eu tenho um problema ambiental, mais fácil de identificar aqui, que é o nosso segundo problema, né? Que é o meio ambiente. Aqui você tem um problema com o meio ambiente. E esse primeiro problema aqui é um problema individual, galera. Você tem um problema individual. Individual. Essa é a chave para você responder essa questão. Esse é o segredo. Você tem um problema individual e você tem um problema com o meio ambiente. Agora eu tenho que entender o que quer dizer esses dois problemas. Será que o Ministério Público ele pode atuar em um problema individual, pessoal? Será que ele pode atuar em um problema individual? Não! A não ser, como exceção, que seja um individual indisponível. Por exemplo, a saúde, pessoal. Tá? A saúde é um direito individual, sim, mas ele é indisponível. Ele pode ser apenas a saúde de um cidadão apenas
e dessa forma ele é individual e indisponível. Não esquecendo nunca, né, que a saúde, de forma geral, ela é um direito social lá do artigo 6º, tá bom? Então vamos lá. Letra A, individual e difusa, respectivamente, sendo possível que o Ministério Público promova a defesa apenas do último. Será que difuso, meio ambiente é difuso? Resposta sim. Então, grande probabilidade da resposta correta estar na letra A. Vamos ver as outras. Letra B, difuso, de modo que o Ministério Público pode promover sua defesa, independentemente da quantidade de envolvidos. Não é difuso, você tem um primeiro que é individual. Letra C, individual, de modo que o MP pode promover sua defesa a depender da quantidade de envolvidos. Não é individual. Individual e coletivo. Olha, aqui é que está o grande problema. Eu ficaria entre a letra A e a letra D. Será que o meio ambiente ele é coletivo ou ele é difuso? Esse que é a chave da questão. E o meio ambiente ele é difuso, não é coletivo. Próxima tela eu vou estabelecer as diferenças, não agora. Sendo possível que o MP promova a defesa do último deles e não do primeiro. Está quase tudo certo a letra D, com exceção do coletivo. Letra E, individual homogênea. Individual homogênea não e coletiva também não. Então ficamos realmente na letra A. Letra A. Essa é uma questão que envolve o Ministério Público e as suas competências. O que o Ministério Público pode fazer? Qual é a forma que ele vai agir? Tá? Uma questão um pouco mais complexa, tá? Nós tivemos algumas nível fácil, essa um pouco mais complexa, mas também uma questão que dá para resolver, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui e colocar a próxima tela. Você ganha como presente aqui 2 telas que eu acho importante que você anote e marque no seu material para nunca mais errar numa prova. Olha só, nós temos jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, confirmando que o Ministério Público ele pode sim atuar na tutela de direitos indisponíveis. Então olha que interessante aqui esse julgado, pessoal. Aqui nós temos uma ementa. O tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar, aqui é que está o segredo, ó. O que o Ministério Público vai tutelar? Direitos individuais indisponíveis. Veja bem, aquele vizinho com o som alto, ele está ofendendo o direito individual, mas é que não é indisponível, é disponível aquele direito, tá? É apenas uma briga entre vizinhos, o Ministério Público não entra nessa briga entre vizinhos. Aí você vai ter, se não tiver condição de conseguir um advogado, de pagar, você vai ter que ir na Defensoria Pública, tá? Para promover o processo. Agora, o Ministério Público ele não entra nessa seara. Professor, me dá um exemplo de direito individual disponível. Tá aqui, ó, a vida e a saúde. São direitos indisponíveis, mesmo que individuais, e o Ministério Público tem essa obrigação, tem essa prerrogativa, tem essa competência, tá certo? Olha só, solicitação de medicamentos com direito à saúde. Você precisa de um medicamento que é muito caro, você não consegue pagar, você não consegue também, não tem condição para prover, para pagar um advogado. Eu posso ir na Defensoria Pública? Pode. Posso ir no Ministério Público? Pode. O Ministério Público também. Por quê? Porque é um direito individual, né? É um remédio só para mim, mas é para, como é saúde, ele se torna indisponível, ok? Importante, tá aqui na tela. Depois você vai fazer o seguinte, você para o vídeo, dá um print, faz o que quiser, até sair do lado aqui para aparecer toda a tela, tá bom? Fechou. Agora vou fazer o seguinte, vou para mais uma tela. Essa aqui, pessoal, é importantíssima, porque ela traz a diferença entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Essa tabelinha ficou muito legal, muito boa realmente, tá? Eu vou tentar depois, não sei se vou conseguir, tá gravado? Não tem problema. Disponibilizar os slides para vocês, tentar deixar em algum local ali para o aluno conseguir baixar os slides. Porque olha que interessante esse slide que está aqui para você agora. Vou resumir ele, né? Porque nossa aula aqui já está ocupando um bom tempo, né, pessoal? E nós vamos resumir. O que é o resumo do resumo? O direito difuso, ele se diferencia do coletivo e se diferencia do individual homogêneo. Professor, qual é a diferença? O difuso, pessoal, é aquele indivisível.
exemplo de um direito que é indivisível. Meio ambiente é o mais comum, justamente o que caiu na tua prova, tá aqui, ó. O meio ambiente é um direito difuso, você não consegue dividir. Os titulares são indeterminados e indetermináveis. O ar, o rio, quantas pessoas vai atingir? Não sei, atinge uma quantidade indeterminável. Já o coletivo, olha a diferença de difuso para coletivo. O coletivo ele também é indivisível, só que o grande detalhe está aqui, ó. As pessoas são determináveis. Eu posso determinar quais as pessoas. Vamos dar um exemplo? Reajuste abusivo de mensalidades escolares. Tá? Vai atingir muitas pessoas, mas eu consigo determinar aquelas que têm filho em escola particular. Então veja bem, é um número de pessoas indeterminadas, porque todas no Brasil que têm filho em escola particular, mas eu consigo determinar um grupo específico que possui filho matriculado nas escolas. Tá bom? Os titulares são indeterminados, mas é possível você identificar eles. Os titulares fazem parte de um grupo, tá aqui, ó, uma categoria. O meio ambiente não é grupo, não é categoria, não é classe de pessoas. Então a indeterminabilidade é relativa, tá aqui, ó. Enquanto que no difuso a indeterminabilidade é absoluta. De tanto falar, a gente acaba, né, às vezes trocando alguma palavra. É normal, tá certo? E temos outros exemplos aqui embaixo. Olha só, para a tua prova eu acho importante. Patrimônio histórico, indeterminável. Moralidade, publicidade enganosa na TV. Coletivo, interesses ligados a um sindicato, né? Interesses ligados a um conselho profissional, por exemplo, a OAB, tá ok? Aqui nós temos outros exemplos. E os individuais homogêneos, olha o nome, individual homogêneo. Exemplo muito comum em prova, determinado lote de remédio causa lesão aos consumidores. Então você tem uma natureza divisível, é somente para as pessoas que tomaram aquele remédio. Tá? Então os titulares são determinados, determináveis. O individual homogêneo é o que mais fecha, tá, pessoal? Exemplo que nós temos, outro, né? É aquela pílula de farinha como anticoncepcional. Você consegue determinar quais pessoas? Sim, é um direito individual homogêneo. Tá ok? O quadro está aqui à disposição. Fazendo a leitura, você vai conseguir compreender tudo que nós aqui acabamos de falar. Tá bom? Vamos para a nossa última questão, que está estourando aqui o nosso tempo. A Joana é uma servidora ocupante de cargo de provimento efetivo do Judiciário. Muito bem, Joana. Você trabalha no Poder Judiciário de um determinado estado. Ela foi comunicada pelo sindicato que seriam iniciadas negociações coletivas de trabalho e era obrigatória a participação do sindicato. Por tal razão, era igualmente obrigatório a filiação de todos os servidores ao sindicato, né, para representação dos seus interesses. A narrativa configura-se. Temos duas situações aqui, pessoal. O aluno tem que identificar a cara da Fundação Getúlio Vargas mais uma vez. Você tem a primeira coisa, uma negociação coletiva de trabalho. Primeiro item, uma negociação coletiva de trabalho. E segundo, uma filiação ao sindicato. Primeiro ponto que é notório, é obrigatório se filiar ao sindicato? Não. Então você já tem um aqui que está fácil, que é a não filiação ao sindicato. Ninguém vai obrigar você a pagar uma mensalidade sindical. O artigo 7º da Constituição, o artigo 8º, é notório, né? E você, eu acho que está em casa, já deve ter lido isso em alguma vez na sua trajetória como concurseiro. Então você já identifica de cara uma aqui. A grande dúvida está na primeira colocação. Será que é obrigatório essa participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho? E aí, pessoal? Você que está em casa, o que você responde nessa questão? Será que é obrigatório ou não? Então a letra A diz que é incorreta em relação a Joana, pois a filiação é facultativa. Opa, parece que estamos no caminho correto, hein? Filiação é facultativa? Sim, por enquanto está correto. E é correta quanto ao sindicato,
pois a sua participação é imposta pela Constituição. As duas assertivas estão, né? Parece que a letra A está correta. Vamos ver as demais. Correta em relação a Joana, por força do princípio da solidariedade. Não existe isso, pessoal. Não existe esse princípio. Imagina que vai obrigar alguém a se filiar ao sindicato. Letra C. Correta em relação a Joana, já que a filiação dos servidores do judiciário é obrigatória. Olha como por eliminação a gente chega na resposta correta também, né? Incorreta em relação a Joana, pois servidores do judiciário, não só do judiciário, né? Não podem filiar-se a sindicato. Não pode, ele está proibido. É errado também, cara. E a letra E, incorreta em relação a Joana, que somente pode ser obrigada a exercer cargo de direção no sindicato. Meu Deus, somente pode ser obrigada a exercer cargo. Não a sindicalizar-se. Quer dizer que a participar de um cargo de direção ela pode ser obrigada. Agora, sindicalizar, não. Então também está errada. E a questão aqui, nós temos a letra A. Uma questão relativamente também de não muito difícil, pessoal. A nossa número 5 fica na letra A. A base legal você tem aqui, ó, no artigo 8º. O artigo 8º da Constituição Federal de 88 é o que trata dos direitos sociais, mas aqueles direitos sociais do trabalhador envolvido em uma coletividade. O artigo 8º é aquele que fala dos sindicatos. Enquanto que o artigo 7º, você tem os direitos do trabalhador de forma individual, no artigo 8º você tem os direitos do trabalhador em uma coletividade. Então o inciso 5 fala, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado, é lógico, e o inciso 6 é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. E assim você acaba com a nossa número 5. Tá bom, pessoal? Finalizo por aqui e quero dizer para vocês o seguinte, foi muito legal, foi muito bom estar aqui com vocês e nós corrigimos as 5 questões do último concurso para o oficial de justiça do estado do Rio Grande do Sul, questões elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas. Se você foi nosso aluno no curso regular, eu tenho certeza que você conseguiu, né, acertar as questões. Por mais que muitas vezes o aluno não saiba o que está escrito no texto, analisando o conjunto da questão é possível sim acertar. Tá bom? Beijo, um abraço. Aqueles que não conhecem o nosso canal, quiserem se inscrever, a gente está toda semana postando novos vídeos, sempre com conteúdos interessantes e que com certeza irão ajudar você no caminho da sua aprovação. Um beijo, um abraço para todos e até a nossa próxima aula.